Eu gostaria de compartilhar uns 2 ou 3 princípios que, para nós, na nossa família, sempre funcionou bem. E pôde trazer união e propósito para vivermos e continuarmos nesse caminho. Primeiro deles, honrar o dia da senhora. Tão sagrado quanto o dia do Senhor é o dia da senhora. E aquele que não vive o dia da senhora é réu do fogo do inferno. 6 dias trabalharás, 1 dia é do Senhor. 6 dias trabalharás, 1 dia é da senhora. Nesse dia, você vai se voltar à sua princesa. O meu aqui é meu anjo, ela se chama Ângela. Meu anjo, Ângela. Dá para ver até que o lugar perto dela aqui é mais brilhante, né? Se estão pensando que é aquele lustre lá, vocês estão enganados. Isso é uma luz natural dela. Vocês vão chegar e vão falar assim para a sua princesa. Princesa. E tem que ser toda semana. Princesa, onde você quer ir hoje? O que é que você quer fazer? E deixa ela escolher. De tempos em tempos, ela vai falar, não, hoje você pode escolher. E aí você escolhe. E, por favor, eu sei que a coisa está meio curta. Está curta para todo mundo. E se não der para gastar, não tem problema. Você vira para ela e fala assim, princesa, vamos lá para a sorveteria. Vamos ver o pessoal tomar sorvete. E aí você leva ela lá, senta ali. Olha aquele ali, está tomando um sorvete de limão. Olha aquele outro, está tomando um sorvete de morango. Mas eu vou dizer uma coisa. Irmãos, tirem o escorpião do bolso, irmãos. Solta um sorvetinho para a patroa. Garanto que sua vida será muito melhor. Passeie com a sua princesa frequentemente. Por favor, honre o dia da senhora. Primeiro aspecto. Segundo aspecto. Tem que haver uma união, uma coalizão entre marido e esposa. Ela agora vai explicar o princípio do casal GG, por favor. Não, essa é uma coisa que a gente aplica aqui em casa, que a gente sempre brinca. Brinca não. Ele ganha e eu gasto. Tem só uma regra. Ela não pode gastar mais do que eu ganho. Certo. Aí não. É só essa regra. Tem, claro, vamos colocar assim. Do que eu ganho, nós tiramos sempre o dízimo e as ofertas. Daquilo que sobra, nós pegamos uma parte pequena para fazer um fundo para as vacas magras. Sei lá se de repente aparece uma pandemia aí nesse mundo, é ou não é? E aí não tem como trabalhar. Tá lá um negocinho, algo que vai nos ajudar nos 7 anos das vacas magras. E depois, quando vierem as vacas gordas, coloca um pouquinho mais. Isso que nos permite estarmos servindo agora ao Senhor. Isso foi a vida inteira. Não foi algo de agora. Então, além de procurar abençoar o nosso próximo com o fundo de jejum, com o fundo missionário e o dízimo ao Senhor, nós sempre procuramos colocar um pouquinho
para o nosso sustento futuro. E aí você terá a melhor condição para servir ao Senhor. Primeiro, dia da senhora. Segundo, poupe para um futuro. Terceiro, esse aqui é o último. O tempo já quase acabou. Terceiro, esse aqui engloba muito mais coisas. Eu vou colocar esse terceiro como um aspecto, como uma meta que nós procuramos seguir e solidificar nossa família são vários princípios, algo que os apóstolos e os profetas sempre mencionam. Deixa eu explicar uma coisa rapidinho aqui para vocês. Os princípios são aqueles que mudam a vida das pessoas. Quando perguntaram a Joseph como ele conseguia fazer com que os membros fossem fiéis e fossem de um lugar para o outro e construíssem templos e sacrificassem o que eles possuíam, Joseph disse assim: eu ensino princípios corretos e eles governam a si mesmos. Então, o princípio, a diferença do princípio e da doutrina é que a doutrina é a teoria. O princípio é a doutrina aplicada e vivida na vida. E é muito fácil você encontrar os princípios nas Escrituras. Eu acabei de citar um princípio aqui. O princípio, normalmente, ele é formado por duas palavras, nem sempre declaradas, mas que às vezes estão escondidas ali dentro. Se, então, se guardares os meus mandamentos e perseverardes até o fim. Aqui não vai ter então, mas eu posso colocar. Então, tereis a vida eterna, que é o maior de todos os dons de Deus. É a outra escritura. Eu, o Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo. Quando não fazeis, não tem promessa nenhuma. Então, o princípio é o que muda as vidas, é o que muda as famílias. E à medida que nós trouxermos os princípios que os profetas, os apóstolos ensinam no reino de Deus, à medida que eu trouxer esses princípios para a minha vida e para a minha vida familiar, ocorrerá a mudança. Se eu conhecer o princípio e não vivê-lo, não adianta nada. Para a minha pessoa, eu vou me fortalecer e vou crescer. E não precisa pensar em grandes princípios, são princípios simples. Os princípios ensinados pelos apóstolos e pelos profetas. Estudo das Escrituras, oração em família, reunião familiar, atividades familiares. Mas lembra o que Paulo falou? O bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Às vezes nós não fazemos nem o mal, só deixamos de fazer o bem, ou aquilo que o Senhor tem dito. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que achar maneiras de fazer com que esses princípios adquiram vida na nossa vida pessoal e na nossa vida familiar. É muito mais fácil quando você tem a ajuda de alguém. Porque aí são dois trabalhando com o mesmo propósito e objetivo.